Amém. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Facebook, já está conectado. Amém. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do YouTube. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Instagram, para o pessoal que vai ouvir pelo áudio, amém. Para o pessoal do Meet, a Maria Oliveira, o Francisco, a Deise, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, amém. Eu vou orar agora e a gente vai começar a falar sobre Provérbios 16, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia, por mais uma oportunidade. Obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça, Pai. Meu Deus, que a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia nos sigam, nos alcancem por todos os dias das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Manifesta sobre cada um de nós a tua glória, Pai. Em nome de Jesus, derrama sobre nós sem medida, meu Deus, da tua longanimidade, meu Deus, da tua misericórdia, da tua bondade, meu Deus. Amém. Nos abençoa, Senhor. Nos revela a tua verdade de uma forma clara, de uma forma simples. Que nós venhamos a compreender a tua palavra, meu Deus, amém. Que ela venha, meu Deus, a nos transformar, que ela venha a nos modificar, que ela venha a produzir sobre cada um de nós os efeitos dela, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, amém, manifeste sobre cada um de nós, cumpra sobre cada um de nós todas as boas promessas que o Senhor um dia fez, para todos aqueles que te amam, para todos aqueles que te buscam, para todos aqueles que te temem, que todas essas boas promessas se cumpram sobre cada um de nós, meu Deus, amém. Meu Deus, não se atente aos nossos pecados, não se atente à nossa fraqueza, à nossa falha, Pai. Mas se atente, meu Deus, ao nosso coração arrependido, porque a tua palavra diz, meu Deus, que um espírito quebrantado, um coração arrependido, o Senhor não rejeita. A tua palavra diz que o Senhor é um Deus que perdoa, que o Senhor é um Deus, meu Deus, que ama um pecador arrependido. A Bíblia diz que o Senhor é um Deus que não nos dá coisa diferente daquilo que nós pedimos, porque o Senhor é um Pai misericordioso. Então, amém, meu Deus, que assim seja, que assim se cumpra sobre cada um de nós. Nos usa, meu Deus, de uma forma poderosa, de uma forma sem medidas, meu Deus, amém. Manifesta a tua glória sobre nós, meu Deus, nos usa em prol do teu reino, Senhor. Nos usa sem medidas, que a sua palavra, meu Deus, corra sem obstáculos, que ultrapasse fronteiras e que chegue a todos, meu Deus, em nome de Jesus. Derrama sobre cada um, meu Deus, a sua compreensão. Que se alguém chegar aqui, meu Deus, com espírito de dúvida, com espírito de contenda, que o Senhor trabalhe sobre essa pessoa, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Amém. E a convença da verdade. Amém. Livrai-nos de todo mal, Pai. Amém. Que o Senhor, meu Deus, nos dê a provisão de cada dia, Senhor. Que o Senhor derrame sobre nós da tua misericórdia. Que o Senhor dê ordens, meu Deus, no teu reino, para que os teus anjos nos protejam. Em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Então, antes de começar a falar sobre Provérbios 16, a gente lembra, né, gente, que tá tendo um sorteio, né, aí, né, em novembro, no início de novembro, eu vou sortear R$100 para um aluno, né? E o que é preciso para participar desse sorteio? É me entregar um trabalho até o dia 30/9, até o dia 30 desse mês, né? Então, até o dia 30 de setembro tem que me entregar um trabalho escrito, né, manual, respondendo algumas coisas. O que essa pessoa vai ter que falar nesse trabalho? Qual a importância do Espírito Santo na vida do cristão? Quem é ímpio para Deus, né? O equiparado a ímpio, quem é ímpio? Qual é o fim do ímpio? E o que é preciso para ser salvo, tá? Lembrando que desde a aula de Provérbios 13 eu estou falando sobre esses temas, tá? Segunda agora e terça-feira nós não tivemos aula, né? Eu tive uma rotina aí no hospital e foi muito cansativo para mim, eu cheguei muito tarde em casa, é hospital público, então eu não consegui dar aula, tá? Mas eu enviei uma dicasinha lá com vários capítulos, tá? Para vocês conseguirem acerca do tema. Lá em cima eu deixei o tema, né? E embaixo eu fui colocando os capítulos. Vocês encontram nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais. Eu coloquei em todas as redes sociais essa dicasinha aí, tá bom? Amém. Hoje eu vou falar rapidamente sobre algumas coisas e então, gente, a gente vai começar a estudar Provérbios 16, tá? Como eu mandei essas dicas aí, tá? Eu não vou focar tanto hoje, tá? Pra gente fazer a aula aí mais tranquila, tá? Primeira coisa, então, que a gente lembra, qual a importância, tudo isso eu mandei pra vocês nesses capítulos que eu mandei essas dicas, tá? Qual a importância do Espírito Santo na vida do cristão? O Espírito Santo é quem testifica sobre nós. Então, o Espírito Santo é minha testemunha diante de Deus. Quando Jesus volta, né? Quando Jesus voltar, e quem é que vai ser minha testemunha ao meu favor? Falando, não, ela é filha de Deus sim, né? É o Espírito Santo.
tá? Então é uma das importâncias, né? Outra importância do Espírito Santo na vida do cristão é ele quem nos dá força. A Bíblia diz que quando nós estamos cansados, quando a vida está difícil da gente suportar, quando as dores são grandes, o que nos sustenta, o que nos faz ter força é o Espírito Santo. Tá? Então a força não vem de mim. Por isso que fala, né? Quando eu estou fraco, é isso que eu sou forte. Porque eu me rendo a Deus. Eu reconheço que eu não consigo. E então Deus se manifesta em mim e me dá força. E eu recebo que força? Do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é quem nos fortalece, tá? É o que mais? O Espírito Santo é quem nos santifica, né? Então como é que eu venço aquela luta entre a carne e o Espírito? É o Espírito Santo que me ajuda nessa luta, né? Então quanto mais cheia do Espírito Santo eu tiver, quanto mais eu estiver cuidando do Espírito Santo dentro de mim, né? Mais ele vai me ajudar nessa luta da carne e do Espírito, tá? Então, o Espírito Santo, né, tem várias importâncias na vida do cristão, mas as maiores que eu diria são essas realmente, tá? Então, a maior importância do Espírito Santo na vida do cristão não é ele sair falando em línguas, não é ele sair curando, não é ele ter revelações do futuro, não é ele ter revelações do passado, né? Não é ele ficar na igreja dando revelações, não é esse, no meu ponto de vista, o maior, né? A maior importância na vida do cristão do Espírito Santo, mas sim que ele nos fortalece diante das aflições da vida, né? Que ele testifica sobre nós, ele é minha testemunha diante de Deus, de que eu sou de Deus, e é ele que me santifica, tá? Então, no meu ponto de vista, são esses, a mais importante. Aí agora, a gente já havia perguntado também, quem é ímpio para Deus, né? O ímpio para Deus é todo aquele que age contra o caráter de Deus, contra os atributos de Deus e contra os preceitos de Deus, tá? O que são os preceitos de Deus? É o que ele diz que é bom e é o que ele diz que é ruim. Isso é preceito, é lei, é ordem, né? Então Deus diz que não devemos matar. Então qual é o preceito de Deus? Não matar. Então e se eu mato? Sou ímpia. Né? Então a Bíblia diz isso. Quem é ímpio? Quem vai contra o caráter, contra os atributos e contra os preceitos de Deus. Deus é amor. Então se eu sinto ódio, se eu manifesto ódio, eu sou ímpia, porque eu estou indo contra o caráter de Deus, que é amor, né? Deus é fiel. Se eu sou infiel, né, ainda que não seja Deus, né, entre aspas, porque é como Davi disse, né, quando a gente peca aqui contra o irmão, a gente tá pecando contra Deus, né? Às vezes a gente acha que não, né? Então, eu vivo na igreja, eu sou fiel a Deus, mas eu tô traindo meu marido, né? Você não tá sendo infiel ao seu marido somente, mas a Deus, né? Porque a tua fidelidade se estende a Deus, né? Então, você tem que ser fiel em todos os pontos dos preceitos de Deus, em todo o caráter de Deus, em todo o atributo de Deus. E não só com Deus, né? Mas aqui também com o irmão, né? Então, o infiel é ímpio, tá? Outra coisa, Deus ama ao pobre, né? Deus ama toda criatura que ele criou, Deus ama todo mundo. Então eu desprezo alguém, eu sou ímpia, porque eu tô desprezando alguém, né? Então parece meio loucura, né? A gente pensa, não, mas desprezar alguém é ser ímpio, né? No tempo que eu não conhecia a Bíblia, né? E que eu vinha de um pouco de história católica ali, que minha mãe vem da igreja católica, né? Me colocaram na mente que ímpio era quem matava e roubava, né? Então, se você mentia, você não era ímpio, né? Se você era soberbo, você não era ímpio. Então, foi colocando essa coisa na minha mente. Então, eu percebi na Bíblia que não é isso, né? Então, o mentiroso é ímpio. Ainda que seja uma mentirinha boba, não importa. Para Deus, mentira é mentira. Por quê? Porque o caráter de Deus é a verdade. Deus diz a verdade. Então, se eu digo a mentira, eu sou que ímpia, né? Então, o caráter, Deus, um dos preceitos de Deus é que sejamos humildes. Uma das leis de Deus é essa. Deus fala que você tem que ser humilde. Se eu sou soberba, se eu sou orgulhosa, eu sou ímpia. Então, tudo que vai contra o que Deus mandou eu fazer, eu não faço. Ou tudo que vai contra o que Deus eu sou ímpia, tá? Então, isso é o ímpio. Agora, outra coisa, qual é o fim do ímpio? A gente também viu isso nas aulas. O fim do ímpio é o quê? Quando Jesus voltar, né? Haverá um dia, né? Primeiro vão ser as manifestações ali da volta de Cristo, né? O mundo vai se esfriando cada vez mais, o mundo vai ficando cada vez mais difícil, as guerras vão aumentando, né? Vai ter um cenário muito caótico e dentro desse cenário caótico vai surgir uma pessoa que vai ser levantada como um salvador.
E é essa questão, ele vai querer tomar o lugar de Cristo ali, né? É o anticristo, né? Ele não vai se revelar xingando Cristo, mas ele vai se revelar como o verdadeiro Messias, o verdadeiro enviado, entendeu? Ele vai se revelar dessa forma. E realmente vai ter um cenário caótico no mundo e ele se levanta, né? E ele se levanta como Salvador. E realmente ele traz uma paz, né, uma falsa paz. Ele vem trazendo uma falsa paz, vai equilibrar o mundo, né? E o mundo inteiro vai ficar ali sobre o domínio dele, né? E é o anticristo. Então vai começar o tempo de tribulação ali, né? No final desse tempo de tribulação, Jesus volta. Quando Jesus voltar, tudo isso tem nos capítulos que eu mandei para vocês, desde Provérbios 13 e os que eu disponibilizei na segunda e na terça aí, tá, gente? Então, quando Jesus volta, eis o que acontece. Quando Jesus voltar, vai ter uma guerra aqui na terra com os ímpios que ainda estiverem vivos quando ele voltar. Então vai ter uma guerra, esses ímpios vão se unir lá ao anticristo, né? E vão querer guerrear contra Jesus. O que Jesus vai fazer? Com um sopro, né, pela boca dele, ele vai matar todo mundo, tá? Então ele vai matar todos os ímpios, a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos os ímpios serão mortos e os corpos que vão ser derramados ali na terra vão ser comidos por urubus, né, por aves, vão ser comidos ali. E então, a besta e o falso profeta vão ser lançados ali no lago de fogo e de enxofre e Satanás vai ser preso. Ainda não vai ser morto, vai ser preso. Né? Ainda não vai ser morto não, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, mas vai ser preso. Ele vai ficar preso por 1000 anos. Então, quando isso acontecer, ele for preso, o que Jesus vai fazer? Jesus vai ressuscitar os santos, somente os santos. Vão ter duas ressuscitações diferentes, não é uma ressuscitação só, são duas. Tá? Então vai ter a primeira ressurreição e a Bíblia diz, felizes são aqueles que participarão da primeira ressurreição, porque esses já estão salvos. Tá? Então essa é a primeira ressurreição. Então Jesus ressuscita todos os mortos em Cristo, todos os salvos, né? Todos os justos, e eles reinarão com Cristo 1000 anos nessa terra, tá? Depois de 1000 anos, o que vai acontecer? Satanás vai ser solto. Quando Satanás for solto, Satanás vai sair tentando ganhar algumas almas. Eu acredito, como a Bíblia diz que Satanás vai sair pela terra tentando ganhar algumas pessoas, eu acredito que nesses 1000 anos a gente vai poder ter filhos. É isso que eu imagino, porque eu imagino que as pessoas aqui vão continuar procriando, porque a Bíblia diz que Satanás vai sair no mundo tentando persuadir mais pessoas. E como Jesus diz, a Bíblia diz que os primeiros ressuscitados são felizes porque eles já estão salvos, então eles não podem ser enganados por Satanás, porque eles já estão salvos. Então, quem é que Satanás vai enganar, né? Porque os ímpios já são ímpios, não vai enganar quem já está enganado, né? Então, os ímpios ressuscitados já estão enganados, né? Então, eu acredito que a gente vai poder viver 1000 anos aqui e ainda procriar, ter filhos, a gente vai viver aqui como a gente vive hoje, eu acredito, né? Os 1000 anos. Então, terminados esses 1000 anos, Satanás vai ser solto de novo, para que ele venha de novo sobre a terra e consiga mais um número de pessoas ali, né? Peraí que o celular tá acabando a bateria. Consiga mais um número de pessoas ali para ele enganar. Então, nesse momento, a Bíblia diz que ele vai reunir mais um número de pessoas. Então, ele vai abrir uma guerra contra Jesus e contra os santos de Deus, né? Os santos que estão ali com Jesus. Vai ter mais essa guerra, tá? Então, essa guerra vai ser a última. Acabou, não tem mais história, né? Então, nessa guerra, o que Jesus vai fazer? Jesus vai, de uma vez, acabar com Satanás. Satanás vai ser lançado num lago de fogo e de enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta, tá? E então, né, a Bíblia diz que todos os que estavam com ele ali também sofrerão, né, serão mortos, que estavam ali com Satanás, que foram iludidos por ele, né? E então, Jesus vai ressuscitar os ímpios. Agora é a segunda ressurreição. Ele ressuscita os ímpios. Então, agora, quando ele ressuscitar os ímpios, ele vai julgar um a um, tá? Aí, no final da Bíblia, diz assim que ele vai abrir o livro e vai ficar julgando um por um, né? Os salvos e os não salvos. E a gente pensa assim, poxa, mas como que ele vai julgar os salvos se já foram ressuscitados os santos? Por isso que eu acho que a gente vai viver 1000 anos nessa terra e vai ter filho, vai... Por quê? Porque, pelo que eu entendi, vão ter mais algumas pessoas que serão salvas. São as pessoas que durante esses 1000 anos vão vindo, mas não vão deixar de crer. Quando Satanás voltar e elas estiverem nessa terra, porque elas não vão morrer, elas vão ficar até Satanás voltar. E elas não forem iludidas por Satanás, elas vão ser salvas. Significa que elas serão salvas. Então, isso explicaria, né? Como é que Jesus vai julgar os salvos? Se eles já foram ressuscitados, ele já falou que eles não vão poder deixar
de ser salvos. Eu acredito porque Jesus vai julgar esses 1000 anos, essas pessoas que forem nascendo nesses 1000 anos, tá? Porque quando Satanás voltar, ele vai tentar enganar essas pessoas, não os santos, mas essas que provavelmente nasceram nesses 1000 anos, né? É isso que eu creio. Então, Jesus vai abrir o livro da vida ali e vai julgar cada uma dessas pessoas, né? Porque os santos já foram, né, salvos. Então, ele vai julgar essas pessoas e vai ressuscitar os ímpios que não foram ressuscitados na primeira ressurreição. Porque a primeira ressurreição foi só dos santos, tá? Então, eles vão ser julgados. Os salvos, né, verão uma nova terra surgindo, tá? A Bíblia diz. Então, os salvos verão um novo céu, uma nova terra, um novo local e serão enviados para esse lugar. E nesse lugar haverá moradas, haverá casas, né? E eles andarão ali na presença de Deus. Eles caminharão ali alegremente na presença de Deus, tá? Eu já ouvi gente falando, né? Ai, que chatice, né? Não quero ser salvo não, vou ficar no céu cantando o dia inteiro, né? Ficar só adorando a Deus o dia inteiro, né? Ai, que chatice, né? Deve ser cansativo viver eternamente. Eu não penso assim. A Bíblia não diz que a gente vai ficar cantando, gente, sem parar. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que no primeiro momento, quando a gente vir Deus, né, naquele êxtase, o primeiro impacto é a gente cantar. É lógico, gente. Tô vendo Jesus, é a primeira vez que eu vejo Jesus. Tô feliz porque se eu tô vendo Jesus é que eu fui salva. Uau, né? Eu tô ali na Jerusalém Celestial porque eu fui salva. Então eu vou cantar de alegria. Então no primeiro momento a gente vai cantar realmente. Mas não significa que a gente vai ficar cantando a eternidade, né? A gente vai viver. É isso que a Bíblia diz. Então eu vou viver uma vida normal, eu vou comer, vou fazer as coisas normal, tá? Seria uma vida como no Jardim do Éden seria se Adão e Eva não tivessem pecado. Então é uma vida normal que a gente vai levar, tá bom? Então é assim. Então, neste momento, o que vai acontecer? Os ímpios serão julgados e eles serão lançados no lago de fogo e de enxofre. Onde está Satanás? O falso profeta o falso profeta e a besta. A Bíblia diz, nesses capítulos que eu mandei para vocês, que neste momento a verdade será revelada aos ímpios. Os ímpios vão ter compreensão da verdade e eles vão se arrepender. Mas vai ser tarde demais. E eles vão viver a eternidade olhando para aqueles que enganaram ele. Gente, isso está escrito na Bíblia. Eu mandei para vocês nos capítulos aí. E eles vão viver a eternidade olhando para aqueles que enganaram eles. E a Bíblia diz que será um ranger de dentes terrível e que será eterno. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que não é por pouco tempo, não tem uma medida, né? Às vezes eu vejo pessoas falando, vai ter uma medida, né? O ímpio não vai ficar eternamente no lago de fogo e enxofre. Mas na Bíblia não diz isso. Na Bíblia diz lá, eternamente, tá? Então, nos capítulos que eu mandei para vocês, diz tudo isso. Agora, a última coisa que eu vou falar pra gente começar a aula de hoje. O que é preciso para ser salvo? Tá? Então, a Bíblia diz, gente, em todos os capítulos que eu mandei para vocês, a Bíblia diz que o início do serviço de Jesus na Terra, o início do ministério dele aqui na Terra, ele falou sobre arrependimento. O início do ministério de Jesus foi sobre arrependimento. E a Bíblia diz que houve um que veio antes para preparar o caminho, que é João Batista, né? E João Batista, ele batizava nas águas. E por que João batizava nas águas? O que tem a ver batizar nas águas, né? O fundamento do batismo nas águas, né, era que João Batista estava levando a pessoa a entender que ela precisava se arrepender. Porque João Batista falava o quê? Você precisa se arrepender dos seus pecados. João Batista, ele preparava o caminho para Jesus, falando que as pessoas tinham que se arrepender, entendeu? Era esse o caminho que João Batista preparava para Jesus. Não é o caminho de ficar batizando as pessoas nas águas, não. É um significado muito mais profundo, de arrependimento. João Batista, ele pregava o arrependimento. E para ele trazer uma consciência sobre a pessoa, sobre aquele arrependimento, ele fazia a pessoa mergulhar na água e levantar. E aquilo significava que aquele arrependimento dela foi verdadeiro. Então ela deitou na água a pessoa com pecados e ela levantou a pessoa arrependida, que não ia mais cometer aqueles pecados. Era isso que João Batista estava demonstrando ali, tá? E Jesus falou, quando Jesus chegou, João Batista falou, mas eu não sou digno, nem mesmo de atar a sua sandália, não sou digno de, como que eu vou te fazer o batismo nas águas, né? Se você é aquele que batiza no Espírito Santo e no fogo, eu vou batizar nas águas, você
né? Você não precisa desse batismo, né? Eu tô ensinando as pessoas como ser batizada em você. É isso que João Batista estava querendo dizer, né? E o que Jesus disse? É preciso que se cumpra, é preciso que eles entendam, né? Então, Jesus estava dizendo realmente o que ali, né? Que era preciso o arrependimento, né? Então, você vê que há todo um significado ali quando Jesus é batizado. Quando Jesus é batizado, né? Ele não tinha arrependimento de nada, porque não havia pecado, né? Mas ele precisava ensinar o caminho. Então, ele deita uma pessoa arrependida na água e levanta uma pessoa mudada, que não vai mais cometer os mesmos erros. Ele foi mudado. Neste momento, o que acontece? Vem uma pomba e pousa nele, que é o Espírito Santo de Deus. E tudo isso ele estava demonstrando o caminho para a gente, tá? Então, qual que era o caminho que ele estava demonstrando para a gente? Através do arrependimento. Eu sou batizada em Cristo. E então, eu recebo o Espírito Santo. Gente, olha todo o significado do que estava acontecendo ali, né? Era isso que estava significando aquilo, tá? A verdade é que as águas não transformam nenhuma mudança espiritual na gente, tá, gente? A Bíblia diz isso. O batismo nas águas é apenas uma demonstração de consciência, tá? O batismo nas águas significa que eu tenho consciência do que está acontecendo, mas não significa que algo está mudando no mundo espiritual. Não, o batismo nas águas não vai mudar nada no mundo espiritual. Mas significa que eu tenho consciência do que está acontecendo no mundo espiritual, né? Mas o que realmente muda no mundo espiritual é o arrependimento verdadeiro. Quando eu me arrependo verdadeiramente dos meus pecados, quando eu me arrependo verdadeiramente dos meus maus caminhos e eu busco a Jesus, eu falo, Jesus, eu estou aqui, estou arrependida dos meus pecados, dos meus maus caminhos. E então, neste momento, o que acontece, né? É isso que explica. O meu eu antigo morre, né? Caiu na água e eu levanto uma nova pessoa. Quando eu levanto uma nova pessoa, já não sou mais eu, mas é Cristo quem habita em mim. Quando Cristo habita em mim, lembra o que aconteceu quando Cristo levantou das águas? A pomba veio e pousou nele, o Espírito Santo. E é isso que acontece com a gente. Então eu me arrependo, eu deito nas águas. Quando eu levanto, já não sou mais eu, mas é Cristo quem habita em mim. Então a pomba vem sobre mim, como veio sobre Cristo, né? E eu recebo o Espírito Santo. Aí então eu preciso cuidar para que o Espírito Santo não vá embora, para que a casa não fique vazia, né? Então eu preciso sempre lutar, buscar, é uma luta diária, é isso que Paulo nos ensina, né? É uma luta constante, é uma luta diária. Não é assim, eu renasci em Cristo hoje e recebi o Espírito Santo, tô salvo. Não, amanhã o Espírito Santo pode ir embora. Eu posso pecar novamente e o Espírito Santo me deixar e depois vir uma legião de demônios, né? E é assim que funciona. Então é uma luta constante, tá? Então o que é preciso para ser salvo? Primeira coisa, o arrependimento verdadeiro. Tá? O arrependimento verdadeiro. Aceitar a Cristo como meu Salvador. Entender que Ele é o único caminho. Não há outro caminho. É Cristo. Então eu reconheço que Ele é o único caminho. Que caminho, né? A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que caminho é esse? É o único caminho que leva a Deus. Não existe outro caminho que me leva a Deus. Quando eu entendo isso, só Jesus me leva a Deus. Isso me faz, é um dos caminhos para eu ser salva, né? São vários pontos para eu ser salva. Então, o primeiro deles, arrependimento. Qual é o segundo? Eu entender que Jesus é o único caminho. Não adianta eu orar para santo nenhum santo vai me levar a Deus. O único santo que me leva a Deus é Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a verdade. O que isso quer dizer? A gente hoje vive num mundo onde existem várias verdades, né? Então existe a minha verdade e existe a sua verdade, né? A verdade é relativa. Hoje em dia existe isso, né? Mas não, a verdade é uma só. A verdade não depende do ponto de vista de quem vê. A verdade é uma, gente. Se aquilo aconteceu, aconteceu e acabou. Não existe meia verdade, depende do ponto de vista. Não, a verdade é uma. E é isso que a Bíblia está dizendo quando diz que Jesus é a verdade. Não existem duas verdades. Existe só uma verdade. E Ele é a única verdade que existe. Não existe outra. É Ele, a única verdade que existe. Então a Bíblia diz que Jesus é a verdade, o caminho e a vida. O que significa que Jesus é a vida? Jesus é o único que nos encaminha para a vida. Que vida? Vida nessa terra? Não, porque todo mundo vai morrer a primeira morte. A vida eterna.
Então, o único jeito de eu viver essa vida eterna, de eu reinar 1000 anos nessa terra aqui e ainda viver a vida eterna lá no Jerusalém Celestial, é através de Jesus. Não há outra forma, não há outro meio, né? Então, a Bíblia diz também o quê? No início houve um problema muito grande ali entre os judeus. Os judeus entendiam que eles, por cumprirem a lei, eles eram salvos, né? E então a gente tem que ter consciência que cumprir a lei não nos torna salvos, tá? Então existem pessoas, por exemplo, que elas guardam o sábado. O que tem a ver guardar o sábado? O sábado é um mandamento da lei. Tá? Então existem pessoas que guardam sábado, por exemplo, ou que não comem carne de porco. E elas acham que serão salvas por causa disso. Não. A Bíblia diz: vocês são salvos pela graça e não pela lei, não pelas obras. Então, eu guardar o sábado não é isso que vai fazer com que eu seja salva, porque a obra não me salva. Eu fazer as obras da lei não me salva. Se eu cumprir a lei inteira, gente, a lei inteira é extensa, né? Tem gente que acha que a lei é só guardar o sábado, ou que a lei é só não comer carne de porco. A lei é extensa, tem mais de 600 regras na lei, né? Incluindo o corte de cabelo, tem o corte de cabelo certo para você fazer, tem o tipo de roupa para vestir, você não pode misturar tecidos, tem um monte de coisa que a gente estudou, né? Se eu cumprisse hoje a lei inteira, e eu não fizesse aqueles requisitos do arrependimento, do reconhecimento de Jesus e não receber o Espírito Santo, eu não sou salva. É isso que a Bíblia diz, tá? Então, a Bíblia diz que aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e veio nos salvar, é de Deus. Mas aquele que não crê, não é de Deus, tá? Tá dentro desses capítulos que eu mandei para vocês, tá? Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Aqui diz aqui, nos capítulos que eu mandei para vocês também, tem algo muito importante, que diz assim: quem tem o Espírito de Deus é de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus não é de Deus. Mais uma coisa importante sobre o Espírito de Deus. Lembra que eu falei? É Ele quem testifica sobre mim. Se Jesus volta hoje e eu não tenho Espírito Santo dentro de mim, eu não sou filha de Deus. Eu sou lançada no lago de fogo e de enxofre. Ainda que eu me desvie do mal, ainda que eu isso, aquilo outro, ainda que eu saia entregando um monte de cesta básica, ainda que eu faça um monte de coisa no mundo, as obras não me salvam. Eu sou salva pela graça. Eu sou salva pela fé em Jesus. Então, gente, amém, tá bom? Isso daí foi para ajudar o pessoal que tá fazendo o trabalho, tá? Então, eu vou começar a leitura agora de Provérbios 16. É muito simples, tá? É facinho esse capítulo. Então, eu vou começar a leitura agora pra gente não ficar com uma aula muito longa, amém? Versículo 1. As pessoas, gente, podem fazer planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Muito simples, né? Então, você pode fazer os planos que você quiser, mas Deus é quem vai dar a última palavra, né? Se vai acontecer ou não, é Deus quem vai decidir, né? A gente não consegue determinar nada, né? Não consegue decidir nada, né? É Deus quem decide. Versículo 2. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções, né? Então, é lógico, a pessoa vai achar que tudo que ela faz é certo, a pessoa acha que ela é muito boa, né? Mas a verdade é que ainda que você esteja fazendo algo certo, é isso que está dizendo aqui, você pode até estar fazendo algo certo, mas Deus, Ele não vai reparar o que você está fazendo. Ele vai reparar com que coração você está fazendo. Então, não é o que você está fazendo, mas como você está fazendo. Então, eu posso sair todo final de semana entregando marmitex na rua. Eu posso sair toda semana ajudando pessoas, entregando cesta básica, entregando isso e aquilo outro. Mas Deus não vai olhar para o que eu estou fazendo. Deus vai olhar para a minha intenção. Com que intenção eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso por quê? O que meu coração está querendo fazendo isso? É isso que Deus vai analisar. Versículo 3. Se você confiar os seus planos a Deus, eles vão acontecer. Se eu tenho os planos a Deus, eis aqui os meus planos. Eu confio em ti, mas você tem Deus. Então, você não nas suas mãos. Versículo 4. O que Deus fez foi propósito que tem que se cumprir. Foi para um propósito. Tinha um propósito. Tudo que Deus fez. E aqui diz, e até o perverso para o dia do mal. Então, aqui eu tenho que explicar
está dizendo aqui. Que Deus com um propósito. Então, você vai pensar no propósito do seu irmão, né? Não, propósito perverso. Ao final, perverso, né? Tudo há um propósito. O propósito perverso continuar o juízo. É exemplo dos outros. Esse é o propósito do perverso. Não é que Deus criou o perverso. Tá? Não é que Deus predestinou alguém à condenação. Deus não predestinou a condenação. Ele salvar as pessoas. Então, Deus não predestinou ninguém à condenação. Mas, até mesmo no perverso, Deus encontra um propósito. Qual que é o propósito que Deus encontra no perverso? Um exemplo. Não façam igual ele, né? Porque ele será tal, então vai ser o exemplo. O perverso é o exemplo. E ele está separado de mal. O propósito dele é o quê? É o lago de fogo e de enxofre. Você quer fazer isso aqui? Tá bom, mas já há um propósito para você. Se você continuar aí nessa perversidade, vai ser o lago de fogo e de enxofre. Ele está reservado para você. É isso que está querendo dizer aqui. Versículo 5. O Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. A gente acabou de falar sobre o que é ser ímpio, né? Deus, ele ama, o preceito de Deus, né, diz que nós devemos ser humildes. E se eu sou orgulhosa, eu estou indo contra o preceito de Deus que diz que eu tenho que ser humilde. Então eu sou ímpia. Então aqui no versículo 5 diz que Deus detesta quem é orgulhoso. E essas pessoas não vão escapar de jeito nenhum do dia do juízo. Versículo 6. Com misericórdia e fidelidade, a perversidade é reconciliada, e com o temor ao Senhor se desvia do mal. Que bonito. Está dizendo que com misericórdia e fidelidade, você tem os seus pecados perdoados. Uau! Quando eu passo a ter misericórdia dentro de mim, gente, não está falando da misericórdia de Deus, está falando de dentro de mim. Quando há uma mudança dentro de mim, onde dentro de mim habita a misericórdia, e começa a ver dentro de mim a fidelidade, isso faz com que o meu pecado seja perdoado. O que é misericórdia? Vamos lembrar? Tem uma diferença entre misericórdia e graça, né? Misericórdia é eu não dar aquilo que a pessoa merece receber. Olha como tem tudo a ver. Quando eu começo a agir com misericórdia, é aquilo que Jesus fala. Dê outra face. Ame seu inimigo. Eu não dou para ele o que ele merece. Meu inimigo não merece ser amado, né? A pessoa que me bate no rosto não merece que eu vire outra face, né? Então eu começo a dar para ele o que eu não dou para ele o que ele merece, né? Ele merecia o quê? Um castigo. Ele merecia o quê? Uma coisa ruim, né? Então a pessoa me maltratou, a pessoa fez uma coisa ruim para mim. Ele merecia o quê? Uma coisa ruim. Mas misericórdia é eu não dar para a pessoa o que ela merece receber. É eu perdoá-la. E aqui diz isso. Com misericórdia, né? Quando eu chego nesse nível, né? De eu não dar para o outro o que ele merece receber de ruim, né? Ele foi muito ruim comigo, ele merecia que eu fosse ruim com ele, mas eu não vou ser. Eu alcancei a misericórdia. Então, com misericórdia e fidelidade, né? Quando eu passo a ser fiel, não só a Deus, mas também aqui nessa terra com as pessoas, né? Eu não fico enganando ninguém, mentindo para ninguém, né? Eu sou fiel, eu sou correta, eu sou honesta, eu falo a verdade, né? Ser fiel é isso, é falar a verdade, não enganar ninguém, né? Então, quando eu alcanço a misericórdia de não dar o mal que o outro merece receber, mas pelo contrário, perdoá-lo, fazer o bem, né? Responder o mal com o bem. E quando eu alcanço a fidelidade, que é fazer o correto, dizer a verdade, não dizer a mentira, eu tenho o meu pecado perdoado. E com o temor ao Senhor se desvia do mal. E como é que eu consigo me desviar do mal, né? Para manter o caminho de Deus e me desviar do mal? É temendo a Deus. Se eu temo a Deus, eu consigo me desviar do mal. Às vezes as pessoas falam, mas eu não tô conseguindo resistir ao pecado. Irmã, ora por mim, porque olha, tá difícil, eu tô pecando todo dia, não tô conseguindo não. Aqui está dizendo que o temor ao Senhor nos ajuda, nos faz desviar do mal. O que você tem que fazer não é pedir oração para mim. Me desculpa, é triste falar isso, né?
Eu vou ser sincera agora. Muitas pessoas falam pra mim isso, né? Eu já tenho pessoas que falam, ai, irmã, ora por mim, porque eu tô caindo de novo no pecado da pornografia. Ai, irmã, ora por mim, eu tô caindo no pecado de novo da infidelidade. Você não tem que pedir pra eu orar por você. Porque não depende da minha oração. É uma luta tua. Não adianta você pedir para outra pessoa orar, é uma luta sua. Você tem que arregaçar as mangas e lutar por isso. E como? A Bíblia diz como. A Bíblia ensina que a gente deve correr daquilo que nos tenta, né? Se uma coisa me tenta, né? Se uma coisa por exemplo, eu tenho... Deixa eu ver um exemplo aqui. Eu tenho um vício de pornografia, por exemplo. Né? Eu não posso ficar no meu celular que eu vejo filme pornô. Quando é que eu faço isso? Quando eu tô sozinha. Se tiver alguém comigo, eu não faço. Então, o que eu vou fazer? Vou evitar ficar sozinha com o meu celular. É isso que a Bíblia diz, fazer como José. José, né, quando a mulher de Potifar veio pra cima de José, ela ficou com a roupa de José na mão. José saiu, largou a roupa na mão dela e foi-se embora, correu. Porque era difícil pra ele resistir, gente. Você acha que ele queria, gente? Era difícil resistir. Você acha? A mulher devia ser bonita, né? Devia ser uma das mulheres mais bonitas ali do Egito, tudo. Era difícil para ele resistir. Então, o que ele fazia? Ele corria. Ele não ficava lá, eu vou lutar, eu vou vencer, eu vou resistir. Não, ele corria. E é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando o nosso corpo nos chamar ao pecado, nós devemos correr dele. Se eu tenho vício de bebida, eu devo correr desse vício. O que eu vou fazer? Eu não vou deixar bebida na minha casa. Eu não vou deixar um monte de bebida guardada. Eu tenho que correr. Eu tenho que correr desse vício. É isso que a Bíblia diz. E aqui tá falando, tá ensinando mais uma forma de você se desviar do mal. Qual? Temer a Deus. E lembra como que a gente alcança o temor ao Senhor? Salomão disse isso no início do livro de Provérbios. Como que eu aprendo a temer a Deus? Como? É ter medo dele? Não. É conhecendo ele. Quanto mais eu conheço a Deus, mais aumenta o meu temor. Temor não tem a ver com medo, né? Eu já falei sobre isso nas outras aulas. Muitas vezes a gente acha que temor é ter medo de Deus. Não é isso que significa. Temor é uma intimidade tremenda, né? No nível de nós passarmos a sentir a dor do outro e sermos um só com ele. É esse o nível do temor. Por exemplo, o temor sente uma mãe que está esperando seu filho voltar e está preocupada. Ela não tá com medo, assim, de ser castigada. Não é um medo, assim, não. É um medo de perder. É um medo de que algo ruim aconteça. É um medo dele sofrer. Sabe aquela mãe que vê o filho chorar e chora junto? Isso é o temor. É quando a gente se torna um só com Deus. Isso é o temor do Senhor. Isso é o temor ao Senhor, né? Então, quando você passa a chegar nesse nível de ser um só com Deus, você não vai fazer nada de mal. Por quê? Porque você vai quando você pensar em fazer alguma coisa assim ruim, você vai falar, não, eu não quero deixar Deus triste comigo. Se Deus se entristecer comigo, eu também vou ficar triste. Sabe? Você sente a dor do outro. Então, eu deixar Deus triste vai me deixar triste. É nesse nível. Então, como é que eu me desvio do mal? Aqui tá dizendo, é temendo ao Senhor. Como é que eu temo ao Senhor? É conhecendo Ele. Como é que eu conheço Deus? É lendo a palavra dele. A Bíblia diz que a palavra é Ele. Como que eu vou saber quem é Deus? É lendo. Lendo a Bíblia inteira. Eu tenho que ler a Bíblia inteira. Então eu começo a conhecê-lo mais, e mais, e mais, e mais. Então eu passo a ter esse temor, que não é medo, mas é uma união tremenda ao ponto de ficar como Davi. Lembra como Davi falava? Davi falou assim, eu pequei contra ti, somente contra ti eu pequei. Porque ele estava querendo dizer o quê? Senhor, o Senhor está triste comigo. E eu tô triste comigo, porque o Senhor tá triste comigo também. É esse nível. Deus, eu não vou mentir, porque eu não quero que o Senhor fique triste comigo. Então eu vou dizer a verdade. Ainda que eu seja prejudicado, mas eu vou dizer a verdade. É isso que ele está querendo dizer aqui. Versículo 7. Quando os caminhos do homem são agradáveis ao Senhor, ele faz até seus inimigos terem paz com ele. Gente, é verdade. Quando o homem anda por caminhos que Deus se agrada,
Quando o homem se torna agradável aos olhos de Deus, Deus faz esse homem ter paz até com os inimigos dele. Os inimigos dele não vão nem ficar perturbando ele, você vai ter paz. Nem seus inimigos não vão te perturbar. Uau! Versículo 8. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. Melhor ser pobre, mas tudo que você tem é com justiça. Tudo que você tem é certinho, é honesto, é direito. Do que você ser rico e tudo que você tem foi decorrente de sofrimento, foi decorrente de prejuízos. A Bíblia diz que o tesouro de Deus, a riqueza de Deus, não traz sofrimento. Então, se aquela riqueza trouxe sofrimento para alguém, ainda que não seja para mim, eu tô feliz porque eu tô cheia de dinheiro, né? Mas se ela trouxe sofrimento para o outro, não é de Deus. Porque a Bíblia diz que a riqueza de Deus não traz sofrimento. Versículo 9. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Mais uma vez, a gente pode fazer o plano que a gente quiser. Mas quem define se aquele plano vai dar certo ou não é Deus, não sou eu. Eu não sou a poderosa, né? Tem gente que quer se dominar em si mesma, né? Não, entrega nas mãos de Deus. Versículo 10. O rei fala com autoridade divina. Ele não erra nos seus julgamentos. Gente, aqui a gente lembra que são provérbios escritos por Salomão. Salomão era rei. E ele tá falando, o rei quando fala, ele tem autoridade de Deus. Ele fala o que Deus manda dizer, ele tá falando, é como se Deus estivesse falando, é isso que ele tá querendo dizer. Quando o rei fala, é como se o próprio Deus estivesse falando, né? E quando ele diz uma coisa que é certa ou errada, quando ele faz um julgamento, isso é certo, isso é errado, ele sabe o que ele diz. Ele não erra nos julgamentos dele. Salomão aqui, gente, estava apontando para Cristo. Tá? Então, aqui não está falando sobre Salomão, porque a gente lembra, o Antigo Testamento, ele é sombra do Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele não é a verdade revelada, mas ele aponta para a verdade revelada. E qual é a verdade revelada? É Jesus, né? Toda a revelação de Deus se faz perfeita em Jesus. Então, isso aponta para quem? Para Jesus. O que está dizendo aqui? O rei fala com autoridade divina. Quem é o rei que está sendo falado aqui? Jesus. Jesus fala com autoridade divina. O que Jesus fala, gente, tem o selo de Deus. É isso que está dizendo. O que Jesus fala tem o selo de Deus. Tem autoridade divina. Ele não erra nos seus julgamentos. O que Jesus disse que é bom, é bom. O que Jesus disse que é ruim, é ruim. É isso que está dizendo. Versículo 11. O peso e a balança justos são do Senhor. Obra sua são os pesos da bolsa, né? Então, você pode achar que você é justo. Você pode achar que o que você faz é certo. Mas quem verdadeiramente sabe o que é justo é Deus. E Deus tem o peso e a balança justos. E Ele vai usar contra você também. Então, cuidado. Né? A Bíblia diz, né? Isso daí, que a gente tem que ter cuidado. O nível com que eu julgo, eu serei julgada. Né? O nível da minha justiça com relação ao outro será usado em mim. Então tem que ter muito cuidado. Então aqui está dizendo cuidado, porque o verdadeiro peso e a verdadeira balança da justiça estão com Deus. E Ele vai usá-las. Então tome cuidado. Versículo 12. Os reis não toleram o mal, porque o que torna forte um governo é a justiça, né? O verdadeiro rei, ele não tolera o mal, porque o que torna um governo forte é a justiça, é Jesus. Isso daqui tá apontando para Jesus, né? A paz, Cláudia. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Jesus trará um reino sobre a terra, né, esses 1000 anos e na outra eternidade, na outra terra, um reino de paz e de justiça. Aqui está falando sobre o reino de Jesus. Versículo 13. O rei se alegra em ouvir a verdade. Ele ama as pessoas que dizem as coisas certas. Mais uma vez, quem vai contra os atributos de Deus, caráter de Deus e os preceitos de Deus é ímpio. Então, se Deus é a verdade, se Jesus é a verdade, e eu falo a mentira,
eu sou ímpia. E aqui está dizendo que Jesus, Deus, se alegra quando ele ouve a verdade. Igual aquele dia que eu dei o exemplo para vocês, né? Que eu falei a verdade sobre a doença que eu trato, né? Doença que eu trato degenerativa, eu falei a verdade pro convênio. Gente, faltou o corretor me chamar de burra. É sério, tava nesse nível. Ele me ligou não sei quantas vezes. Ele tentando me persuadir a mentir. E ele fala, não, mas você tá fazendo bobagem, não sei o quê. Ele faltou me chamar de burra. Sério, faltou me chamar de tonta, né? Mas aqui tá dizendo que Deus se alegra quando ele ouve a gente falar a verdade. Ainda que aqui na Terra estão chamando a gente de trouxa. Mas Deus se alegra. E para mim o importante é Deus se alegrar, porque a recompensa dele é que me importa, não a dos homens aqui na Terra, né? Eu prefiro, né, aquilo que Davi diz, né? Tem pessoas que confiam em carros, cavalos, isso, aquilo, outro. Tem pessoas que temem aqui na Terra, né? As pessoas na Terra. Mas eu temo a Deus. Né? O homem, o que me poderá fazer o homem, né? A quem temerei? Não, eu tenho temor a Deus, só. E aqui tá dizendo isso. Deus ama quem diz a coisa certa. Deus ama quem faz o certo. Deus ama. Ainda que seja chamado de trouxa. Mas Deus ama quem faz o certo. Versículo 14. Quando o rei fica com raiva, há perigo de morte. Mas o sábio o acalma, né? Aqui parece bastante, né, com aquele momento de, eu lembrei aqui, lendo esse versículo, eu lembrei aquele momento de Deus. Lembra aquele momento de Deus ali no Monte Sinai, quando Deus quer matar todo o povo de Israel? Várias vezes aconteceu isso, né? Mas assim, há vários momentos ali no Monte Sinai que Deus quer destruir todo mundo e deixa só Moisés vivo, né? Fala, não, Moisés, só você vai ficar vivo e eu vou começar de novo de você. Da sua descendência eu vou cumprir a promessa que eu fiz a Abraão. Lembra? Várias vezes Deus faz isso. Deus está tão irado que Deus quer consumir naquela hora aquele povo. E então, Moisés intercede, lembra? Moisés começa a interceder por aquele povo. Moisés começa a falar. E Deus não mata aquele povo por causa da intercessão de Moisés. Por causa do que Moisés falou. E aqui está dizendo, quando o rei fica com raiva, há perigo de morte. Mas o sábio o acalma. Quando o rei fica com raiva, quando Deus fica com raiva, há perigo da pessoa morrer, há perigo de algo ruim acontecer. Mas o sábio faz ele se acalmar. Então, aqui, gente, tem a ver com isso, né? Com intercessão. A Bíblia diz, num desses capítulos que eu mandei para vocês, diz assim, pra gente orar. A Bíblia diz, se a gente tá vendo alguém fazendo alguma coisa, né? A gente tá vendo que aquilo não tá bom e tal. A Bíblia diz pra gente orar. Que a nossa oração tem a capacidade de evitar que aquela pessoa seja consumida. A nossa oração faz com que aquela pessoa possa ter mais tempo para se arrepender. Igual, por exemplo, no Monte Sinai, todo mundo ia ser morto ali naquele momento. Né? Mas a oração de Moisés fez com que aquele povo vivesse mais tempo para aprender mais sobre Deus, para se arrepender verdadeiramente e ser salvos. E é isso que a gente consegue fazer hoje. Às vezes você conhece alguém que está indo por um caminho muito errado, aquela pessoa está na cara que vai dar ruim, né? Que vai morrer, vai acontecer alguma coisa. A Bíblia diz, se a gente começa a orar por essa pessoa, interceder por essa pessoa, como Moisés intercedeu, como Abraão intercedeu, se a gente começa a interceder, a Bíblia diz que a gente consegue acalmar a ira de Deus. E Deus, então, fará com que essa pessoa viva até mais tempo, para que ela tenha mais tempo para se arrepender, né? E então ser salva, né? Pode ser que ela não seja salva porque ela não se arrependa? Pode. Mas a nossa intercessão, gente, pode mudar uma história, viu? Pode fazer durar mais tempo, né? Eu acredito, sabe? Que a intercessão de Moisés fez com que pessoas fossem salvas. Porque, gente, Deus ia matar todo mundo. Vamos pensar, Deus ia matar todo mundo. Deus está virado com todo mundo, só ia deixar vivo Moisés. Então Deus aceitou a intercessão de Moisés. E depois, gente, uma parte daquele pessoal entrou em Canaã. Ou seja, um pessoal ali mudou, né? Alguém se arrependeu ali, alguém mudou, né? E é isso que pode acontecer. Por isso que a oração é tão poderosa. A gente tem que orar, porque a oração acalma a ira de Deus, né? Acalma o juízo de Deus. Versículo 15. No semblante iluminado do rei está a vida, e a sua bondade é como a chuva da primavera. Oh, que lindo, é verdade, né? No semblante de Jesus, a gente lembra que aqui aponta para Jesus, né? No semblante iluminado de Jesus está a vida, sim. Aquele que busca a face de Jesus, né? Aquele que busca a presença de Jesus, estar na presença dele, estar com ele.
está na vida. Achou vida, né? É isso. E a bondade dele é como a chuva da primavera. Sabe? Aquele ar que tá quente, tá abafado, né? E quando a chuva vem, você fica até feliz que a chuva veio. Ai, uau, que dá até vontade de sair na chuva e tomar chuva, né? É essa chuva aqui que tá acontecendo. Então, a bondade dele é como essa chuva, gente. Uau. Quando ela vem, uau, você fala, uau, Deus, como o Senhor é bom. É isso, nesse nível. Versículo 16. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Quão mais excelente é adquirir a prudência, o conhecimento, o entendimento do que a prata. Versículo 17. As pessoas honestas se desviam do caminho do mal. Quem tem cuidado com a sua maneira de agir, salva a sua vida, né? Então, aquele que é honesto tá se desviando do mal. Ah, como é que eu me desvio do mal? Sendo honesto. Seja honesto. Fale a verdade, né? Faça o que é correto, faça o que é certo. O que você vai estar fazendo se você fizer isso? Vai estar se desviando do mal. Então já é um grande começo. E aqui diz, quem tem cuidado com a sua maneira de agir, salva a sua vida. Então, tenha cuidado com os caminhos que você está seguindo, tenha cuidado com a sua maneira de agir, o que você tem feito na tua vida, né? Antes de fazer, pense, né? Toma cuidado. Ah, eu não vou fazer tal coisa. Pensa antes de fazer. Aquele que pensa antes de fazer, que reflete sobre as consequências do seu ato, salva a sua vida. Existem pessoas, né, que não pensam, né, agem no impulso. Aí, por exemplo, o rapaz agiu no impulso e saiu com uma mulher casada, né, e o marido foi e descobriu, e depois foi e matou ele, né. Se ele pensasse, né, antes de agir, se ele cuidasse, agisse com cuidado, né, observasse a maneira dele de agir e agisse com cuidado, ele estaria vivo. Então, se a gente começa a ter cuidado com a nossa maneira de agir, a gente salva a nossa vida. Então, salva não só a vida nessa terra, mas também na próxima, né? A gente não vai ser lançado no lago de fogo e de enxofre se a gente começar a ter cuidado com a nossa maneira de agir. Então, eu vou ter que começar a ter cuidado com o que eu falo, vou começar a ter cuidado com o que eu faço, vou começar a ter cuidado com o que eu penso, porque a Bíblia diz que pensar também é pecado. Eu vou ter cuidado com o que eu sinto, porque a Bíblia diz que a gente tem que ter cuidado com os nossos sentimentos, porque o que sai da nossa boca é aquilo que vem ao nosso coração. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa. Versículo 18. Com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com o que a gente fala e com o que a gente faz. Pensar bem, né? Isso significa que eu não vou sentir uma coisa ruim, né? Eu já falei isso uma vez numa aula. Não, né? Quando a Bíblia diz isso, né? O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia diz que o Espírito Santo nos dá um domínio próprio, né? Quem não tem domínio próprio é levado pela emoção, como Caim foi e matou Abel, né? Quem não tem domínio próprio é levado à ira e sai quebrando tudo, sai destruindo tudo, sai espancando pessoas, né? Sai batendo nos outros. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, mais uma das importâncias do Espírito Santo na vida do cristão, é que o Espírito Santo nos dá domínio próprio. Então, eu me domino. Não é o sentimento que me domina, eu me domino. Não é o pensamento que me domina, eu me domino, né? Eu tenho domínio sobre o meu pensamento, eu tenho domínio sobre o meu sentimento. É isso que está dizendo, o Espírito Santo me dá isso. Significa que eu não vou pensar? Não. Significa que eu não vou sentir? Não. Mas significa que eu vou ter domínio sobre aquilo. Quando Caim sentiu inveja, raiva de Abel, Deus não falou que era pecado o que ele sentia, mas Deus falou que ele devia dominar sobre aquele sentimento, porque senão aquele sentimento o dominaria e acabaria com ele. O problema não é o sentir, o problema é o que eu faço com o que eu tô sentindo. Então, se eu tô andando com meu esposo na rua e uma mulher passa e olha pro meu esposo, eu na hora sinto um ciúme, né? Uma raiva, fico irada, né? Mas eu não vou lá bater na mulher, então eu tenho domínio próprio, eu me domino, né? Então não, nem vou sair brigando com meu esposo, não, eu tenho domínio próprio, né? E é isso que tá dizendo aqui, né? Eu tô sentindo raiva, né? Vem uma raiva, aconteceu uma coisa, eu tô com raiva. Eu não vou sair espancando ninguém, eu tenho domínio próprio. Pensamento, a mesma coisa, né? Veio um pensamento sobre a minha cabeça, né? De repente veio um pensamento, passou um homem aqui pela minha cabeça, né? E eu na hora falo, não, sai, não, eu sou casada, né? Que isso, né? A Bíblia não diz, quando eu tenho domínio próprio, a Bíblia não tá dizendo que eu não vou pensar. A Bíblia não tá dizendo que eu não vou sentir.
A Bíblia está dizendo que aquilo não vai prevalecer, que aquilo não vai ser mais forte do que eu. É isso que a Bíblia está dizendo. Eu vou vencer a luta contra aquilo. É isso que está dizendo. Eu uso um exemplo bem simples, que assim, o pássaro, ele vai voar pela nossa cabeça, né? Não vai impedir do pássaro voar pela nossa cabeça, ele vai voar. Só que ele não vai parar e fazer um ninho, tá? Então é nesse sentido. Eu vou pensar coisas ruins? Sim, gente. A gente pensa ainda coisas ruins. Às vezes, por isso eu digo, sinceramente, eu sou pecadora, porque, gente, às vezes, até que eu não faça mentindo, até que eu não faça fisicamente, até que eu não haja, em pensamento eu pequei. Então eu sou pecadora, porque ainda em pensamento eu pequei alguma bobagem, eu pensei alguma bobagem e pequei, né? Mas, né, eu não me dominei sobre aquele pensamento. Eu não fiquei parada imaginando mais, deixa eu imaginar mais, não. Então eu já cortei o pensamento, né? A mesma coisa sentimento, você já corta, né? E é isso que a Bíblia diz. Isso é o domínio próprio, né? Não é que não vai vir, vem, mas você tem um domínio sobre aquilo. É a mesma coisa, né? Eu sofria de depressão e de ansiedade. Sofria bastante mesmo, gente, ao ponto de tentar já tirar minha vida. E conforme eu fui conhecendo mais a Deus, tendo mais o temor a Deus, me enchendo mais do Espírito Santo, eu comecei a ter um domínio sobre a depressão e sobre a ansiedade. Então, quando vem aquele pensamento de depressão, eu consigo ter um domínio sobre ele. Quando vem aquele pensamento de ansiedade, eu consigo ter um domínio sobre ele e eu consigo sair, sabe? E era coisas que eu não conseguia fazer antes. Mas quem é que me dá isso? Sou eu sozinha? Não. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem nos dá força. Se eu for tentar eu mesma encontrar força para sair daquilo, eu não vou conseguir. Igual, gente, por exemplo, eu perdi 4 filhos, né? Então, me dava uma depressão e eu ficava pensando nas minhas 4 perdas. E isso aumentava a minha dor, porque eu lembrava das minhas dores do parto, das hacks que eu tomei. E eu passei por um processo de parto para ter meu filhinho morto, né? E me colocaram no quarto com mulheres que estavam tendo filhos delas vivos, gente. Eu ouvi o chorinho dos bebês dela e eu tendo meu filho morto, sabe? Foi um sofrimento terrível. Foi uma coisa muito cruel que fizeram comigo, sabe? E eu ficava assim, pensando nisso. Gente, isso me deixava cada vez mais depressiva. E eu me afundava naquilo. E eu queria ter força para sair daquilo e parar de pensar naquilo. Mas eu não tinha. Eu não conseguia encontrar força para sair daquele pensamento, para sair daquilo, né? E, por exemplo, ansiedade, né? Quando eu começava a ficar nervosa, né? Nossa, mas o tempo tá passando, eu ainda não tive filho. Ai, meu Deus, eu tô ficando velha. Ai, meu Deus, já tô com cabelo branco. Ai, meu Deus, meu filho nada, né? E você começa a ficar com preocupação com o futuro, né? E eu não conseguia ter força para sair disso. E realmente é assim. Você não tem força, porque nós não temos força em nós mesmos. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo nos dá força. E hoje, o Espírito Santo me dá força para sair disso. Às vezes vem, gente, na minha cabeça, essas coisas ainda hoje. Mas o Espírito Santo me dá força. O Espírito Santo fala, não, eu conheço o meu Deus. Tá tudo bem. Deus está comigo. Vai dar certo, né? Então, o Espírito Santo nos fortalece. Né? O Espírito Santo é quem nos fortalece nas dificuldades. Quando Paulo diz, quando eu estou fraco, eis que então eu sou forte, né? Eis que o poder de Deus se manifesta na minha fraqueza, é isso que ele está querendo dizer. O Espírito Santo nos dá força, tá? Então a força não vem de mim, vem do Espírito Santo. Então quem eu devo buscar para ter força? O Espírito Santo. É isso que significa. Versículo 18. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. E é isso, né? É ímpio. O orgulhoso é ímpio, o vaidoso é ímpio, vai contra o caráter, o atributo, os preceitos de Deus. É ímpio. E qual é o fim do ímpio? É a destruição, é a desgraça. Versículo 19. É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos, né? É melhor você ser pobre e estar no meio dos pobres do que você ser rico e estar no meio dos orgulhosos, ricos, que são ímpios. É isso que está dizendo. É melhor você ser pobre e estar no meio de pobres justos do que você ser rico e estar no meio de ricos ímpios, né? Então é melhor você estar em boas companhias. É isso a questão aqui, né? As companhias, né? É melhor você estar na pobreza com boa companhia do que na riqueza com má companhia. Versículo 20. Quem presta atenção no que lhe ensinam terá sucesso. Uau! É verdade, gente. Isso em todos os aspectos, né? Hoje, né? Eu com quase 40 anos, eu paro e penso, poxa, eu era tão cabecinha, né? É que eu não tive muita consciência, né? Se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, gente, eu teria aproveitado tão mais a escola, sabe?
Eu teria prestado mais atenção nas aulas, sabe? Eu teria estudado mais, teria prestado mais atenção no que os professores ensinavam, no que os professores falavam, eu ia aprender tão mais. Hoje, é claro, eu corro atrás, eu adoro aprender, né? Eu corro atrás, fico tentando estudar, mas eu me arrependo, sabe? Eu fico pensando, se eu tivesse a oportunidade de voltar no passado, né? Igual aqueles filmes que a gente assiste de volta aos 15, né? Eu acho, gente, que eu ia ficar assim, sabe, na sala prestando atenção em tudo, querendo aprender bastante coisa. E hoje eu tenho essa consciência, né? E aqui tá dizendo isso, quem presta atenção no que lhe ensinam vai ter sucesso. Se você prestar atenção no que estão ensinando para você, você vai ter sucesso. Você vai ter sucesso, seja lá o que for. Se alguém chegar aqui em mim e começa a me ensinar como se arruma um celular, se eu prestar atenção, eu vou ter sucesso e vou conseguir arrumar um celular. Eu tenho que prestar atenção naquilo que me ensinam, seja lá o que for. Se eu prestar atenção naquilo que me ensinam, eu vou executar aquilo que me ensinaram com maestria. Ele está dizendo, quem confia no Senhor será feliz. Uau, confiar em Deus. Quem confiar em Deus não vai ser frustrado. Se você confiar em Deus, você vai ser feliz. Vai dar certo, ele está dizendo, no final fica tudo bem. Confie em Deus que vai dar tudo certo. Versículo 21. Quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros, né? Aqui está falando o quê? Que o sábio consegue convencer as outras pessoas. O sábio fala e as pessoas são convencidas sobre o que ele diz. E as pessoas querem ouvir mais e mais. E mais, e mais. Porque ele convence as pessoas. Porque aqui diz que o sábio, ele é conhecido como uma pessoa compreensiva. O que quer dizer isso, né? É que eu compreendo a dor do outro. Não, é que eu compreendo todas as coisas. É isso que está querendo dizer. Não só a dor do outro, mas todas as coisas. Então, ele vai ser ouvido, né? Quem tem coração sábio é conhecido como pessoa compreensiva. Então, por exemplo, eu sou conhecida como uma pessoa sábia. Meu coração é sábio. Então, eu vou ser conhecida como uma pessoa compreensiva. O que isso significa, né? Eu compreendo a dor do outro. Eu compreendo o que o outro diz, né? Então, as pessoas vão me buscar. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que compreende. Então, ela vai falar comigo, eu vou compreender o que ela está falando. Porque eu sou uma pessoa que compreende os outros, né? E aqui diz, quanto mais agradáveis são as suas palavras, né? Quanto melhores são as palavras do sábio, né? Mais ele convence as pessoas, né? Quanto mais agradável, quanto mais ele fala, mais os outros se convencem do que ele diz. Uau! Versículo 22. A sabedoria é uma fonte de vida para os sábios, mas a instrução dos tolos é a sua própria tolice, né? E é isso mesmo, né? O sábio, ele busca para viver, né? Um prazer para ele é a sabedoria. Então, o sábio busca sempre estar aprendendo. Ele quer sempre estar aprendendo. O sábio quer saber sempre mais, quer sempre estudar, quer sempre aprender alguma coisa, né? E eu não tô falando aqui estudar, aprender alguma coisa no sentido só de escola, mas no sentido de aprender com os mais velhos, né? De aprender, gente, com as pessoas também. A gente aprende tanto com os outros, né? Às vezes eu sento para conversar com minha sogra, a gente aprende tanta coisa, sabe? Às vezes eu sento para conversar com alguém, né? Com um senhorzinho, a senhorinha, principalmente os mais velhos. Gente, você aprende tanta coisa, né? E é isso que tá dizendo aqui. Os sábios, eles querem sempre estar aprendendo. E para eles, o aprender é vida. Traz alegria para eles. Mas o ensino dos tolos é a própria tolice deles. Eles nunca aprendem nada. O que ensina o tolo é a própria tolice dele. Eles não querem aprender nada. Eles querem seguir a tolice deles. Então eles não ouvem ninguém. Versículo 23. O homem sábio, ele pensa sempre antes de falar, né? Por isso, o que ele fala convence, né? Então, o homem sábio não sai igual o tolo falando o que vem à cabeça, mas ele pensa antes de falar. Porque ele pensa antes de falar, o que ele diz convence quem ouve, né? Às vezes você quer convencer alguém, você quer explicar algo pro seu marido, às vezes você quer conversar com sua esposa, né? Se você pensa bem antes de você falar, quando você falar, o que você disser vai convencer ele. É isso que está dizendo aqui. Quando você pensa bem antes de falar, né, você separa as palavras certas, o que vai dizer, você acaba convencendo aquele que ouve o que você diz. Versículo 24. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e remédio para os ossos. É verdade, né, gente?
É tão bom quando alguém vem e fala palavras suaves pra gente, né? Às vezes a gente tá num dia tão triste, tão difícil, vem alguém falar uma palavra assim alegre pra gente, suave, né? E aquilo fez a gente ganhar o dia, né? É isso que tá querendo dizer aqui. Uma palavra suave, uma palavra doce, uma palavra alegre, cura. E eu já vi isso, né? Pessoas. Eu vou contar agora uma coisa interessante que veio nisso aí. Ontem eu tava no hospital. E eu passei na rotina da consulta e de lá eu fui fazer exame de sangue. Gente, quando eu fui fazer exame de sangue, é um hospital público. Quando eu fui fazer exame de sangue, tava lotado, lotado, lotado. E meu esposo reclamando que ele tinha que ainda trabalhar e tava atrasado. Aí eu fui e dei minha senha pra ele. Eu era a primeira e ele vinha depois. Minha senha era, sei lá, a minha senha era antes da dele. Já tava virando, tava na 900 e pouco, a minha senha era 15, né? Já tava virando assim pra ir pra próxima chamada. Aí ele tava reclamando tanto, meu esposo, falei, toma minha senha, seja primeiro atendido. Aí a gente foi pra outra mesinha e tinha que ficar nas cadeirinhas, né? E meu esposo ficou na primeira cadeira, eu na segunda, e tinha uma senhorinha na terceira que era depois de mim. Aí chamaram meu esposo pra uma cadeira, aí me chamaram, tinham duas cadeiras, né, que quando chamaram, tinha uma mulher que estava atendendo na cadeira 6 para tirar sangue e um homem que estava atendendo na cadeira 3. Esse homem que estava atendendo na cadeira 3 estava super mal-humorado, gente. Ele tava andando pra lá e pra cá e reclamando e xingando. Aí a enfermeira foi e falou assim, pô, vamos atender, falando pra ele, vamos atender, não sei o quê. Ele falou, daqui a pouco eu atendo. Ele brigando com ela. Aí eu lá sentada, daqui a pouco a enfermeira falou, 6:03. Aí eu ia pra 6, era pra eu ir pra 6. Quando eu ia pra 6, uma senhorinha passou na minha frente e foi pra 6. Ai, gente, é uma senhorinha mesmo, tá? Eu até brinco com meu esposo, por causa do pulmão, né? Eu não tenho parte do pulmão, eu ando igual uma senhorinha. Eu ando bem devagarzinho. Meu nível de andar é igual de uma senhorinha. Eu e uma senhorinha, a gente fica lá ali andando. Aí a senhorinha passou na minha frente e foi ficar na 6. E eu fui pra 3, que era esse homem. Gente, quando eu sentei do lado desse homem, aí ele veio e começou, ele falou assim pra mim, tem que tirar um novo RG, né? Eu entreguei o meu RG pra ele e meu RG era de 2010. Ele falou pra mim, tem que tirar um novo RG, né? Eu falei, é verdade, tenho mesmo, né? Eu tô bem diferente, né? Esse RG foi bem de antes da doença. Eu falei assim pra ele. Ele falou, então você divide a sua vida entre antes e depois da doença? Eu falei, sim. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu me tornei uma pessoa diferente depois da doença. Ele falou, diferente como? Eu falei, uma pessoa melhor. Aí ele falou, aí começou a rir. Gente, ele ficava muito irônico, muito rebelde com tudo que eu falava. Ele falou, melhor como? Eu falei, eu passei a dar valor ao que realmente tem valor. Eu falei, quando a gente tá muito perto da morte, a gente começa a dar valor a coisas que a gente não enxergava antes. E eu passei a fazer isso, eu passei a enxergar qualidade na minha vida, eu passei a andar nas ruas e achar até as flores que estão na rua bonita. E é verdade, gente, eu sou desse nível agora, porque eu já estive muito perto da morte, várias vezes, né? Então você começa a dar valor à vida. E eu falando, gente, ele ficava debochando, e eu falando ele meio com deboche rindo. Aí ele falou, e o que é pra você aproveitar a vida? Eu falei, é aproveitar minha família, aproveitar a qualidade do tempo. Comecei a falar assim, ele falou, aproveitar a família? O que é aproveitar a família pra você? Aí eu vi que ele tava muito assim, eu falei pra ele, o que é aproveitar a família pra você? O que é a sua família pra você? O que significa a sua família pra você? Aí ele falou, pra mim, família eu tenho que ficar bem longe. Bem longe, eu não quero mais saber da minha família. E ele começou a falar. Aí nisso ele começou a falar assim, eu tenho um sobrinho que me abandonou. Gente, ele começou a se abrir pra mim. E eu ouvindo ele, ia perguntando as coisas pra ele, falando com ele, conversando. E, gente, sério, o tempo que eu fiquei com aquele homem sentado, eu acho que ele tinha atendido mais de 5 pessoas, tirado sangue. Até mais. Aí eu conversando ali com ele e tudo, né? E ele me falando sobre a vida dele, sobre a família dele, sobre tudo, tudo. Aí, gente, eu conversei bastante sobre o sobrinho dele e tudo. No finalzinho, né? Aí quando ele veio tirar o sangue, no início ainda, porque assim, gente, quando eu vou tirar sangue é uma tortura. Porque como eu não tenho parte do pulmão, tomo imunossupressor, gente, me furam 7 vezes e não acham veia, né? Ou então às vezes estoura, alguma coisa assim. Aí na hora que eu vi a rabugice daquele homem, eu falei, Jesus, meu pai. Aí eu comecei a orar a Deus, falei, Senhor, orienta a mão dele para que ele ache, meu Deus, logo a veia, que eu não venha sofrer. Eu já comecei a ficar com medo. E ele achou de primeira a veia, né? Aí nisso ele começou a conversar comigo, conversando. Aí eu conversei, orientando bastante ele, tentando acalmar ele, falei palavras tentando acalmar ele, sabe?
Gente, sério. Aí depois no finalzinho, ele falou assim pra mim: obrigada por me ouvir. Eu gostei muito de falar com você. Eu falei, eu também gostei muito de falar com você. Eu falei, tomara que sua família mude, né? Que eles te reconheçam, que eles sejam bons com você. E comecei a falar assim com ele. Aí ele foi e falou assim: você é muito legal. Obrigada. E começou a rir, gente, ficou feliz. Eu falei, gente, olha só, coitado, né? Às vezes a pessoa só quer ser escutada, às vezes a pessoa só quer uma palavra boa, né? E é o que tá dizendo aqui, né? As palavras suaves são favos de mel. Gente, esse homem tava horrível. Quando eu cheguei e sentei naquela cadeira, eu falei, ai, meu pai do céu, eu tava até com medo, porque ele tava num mau humor. Eu falei, meu Deus, esse homem vai me machucar, já é difícil tirar sangue em mim. E esse homem nesse mau humor. Mas quando eu saí de lá, gente, ele tava até sorrindo. A enfermeira que tava com o cara feio pro meu lado e pro lado dele, quando eu saí, porque ele podia ter atendido muita gente, a gente ficou conversando. Mas eu senti que ele precisava falar, sabe? E Deus que me guiou pra ir pra aquela cadeira, porque era pra eu ter ido na 6. Aí eu acabei no pé 3. E realmente, gente, uma coisa tão simples. Eu só ouvi ele. E eu só ficava falando pra ele que, ai, tomara que sua família mude, tomara que eles te reconheçam. Nossa, tomara que, né? Eu só ficava falando coisas assim, sabe? E mudou. Você via que o semblante dele mudou, sabe? Ele começou já a sorrir, ficou mais leve. Que coisa, né? E é isso que tá dizendo aqui. As palavras suaves são favos de mel, são doces para a alma e remédio para os ossos. Versículo 25. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Verdade, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Nem tudo que parece é. Parece bastante com Abraão e Ló ali, né? Quando Ló escolhe aquele caminho bonito que parecia o Jardim do Éden, mas vai para Sodoma, né? É mesmo nesse nível. Versículo 26. O apetite faz o homem trabalhar com vontade, pois ele trabalha para matar a fome, né? É aquela coisa, trabalhar pelo pão de cada dia, né? Então, quando o homem precisa do dinheiro, ele trabalha com mais disposição. Isso está dizendo aqui, né? Então, ele trabalha, quando ele está com fome, ele vai trabalhar melhor, né? Então, quando ele necessita, ele trabalha melhor, né? Versículo 27. Os maus procuram meios de fazer o mal, até as suas palavras queimam como fogo, né? Os maus, tudo que eles tentam fazer é pro mal. Até o que eles dizem dói. E é verdade, né? Até coisa boa que o mal quer falar dói, né? É como a Bíblia diz, até a misericórdia deles é cruel. Né? É verdade. Versículo 28. O homem perverso levanta contenda e o difamador faz até grandes amigos se separarem. É verdade. Toma cuidado. Toma cuidado com o homem mau, o homem perverso, né? Porque ele só sabe criar confusão, só sabe criar briga. Cuidado para você não ter perto de você um homem mau, porque ele vai acabar fazendo você brigar com alguém. Então toma cuidado, ele vai inventar uma coisinha ali, vai fazer você brigar com alguém. Então não fica perto desse tipo de gente. E o difamador, cuidado também, não anda perto de gente fofoqueira. Ele está falando aqui, não ande com gente fofoqueira. Porque os fofoqueiros fazem até grandes grandes amigos virarem inimigos. E é verdade, né, gente? Fofoqueiro faz grandes amigos virarem inimigos por causa de fofoca, né? Então fique longe de pessoas assim. Versículo 29. O homem violento engana os seus amigos e os leva para o mau caminho, né? Não confie num homem que é violento. Não confie no homem que você tá vendo que ele age com violência, age de uma forma, né, agressiva. Não confie, porque ele vai enganar os amigos dele e acabar levando os amigos dele por um mau caminho. Versículo 30. Esse homem, ele sorri e pisca maliciosamente, mas as intenções dele são más. Pode até parecer uma boa pessoa, né? Ele fala, não tem nada não, que bobeira, né? Todo sorridente, todo alegre, né? Mas a intenção dele é má. Então, não se iluda, né? Se você sabe que a pessoa não é uma boa pessoa, né? Tá vendo que a pessoa não presta, não se iluda com o sorrisinho dele, né? Versículo 31. Coroa de honra são os cabelos grisalhos quando estão no caminho da justiça. Uau! O cabelo branco é honra, mas para qualquer um não. O cabelo branco é honra para quem anda no caminho da justiça, para quem anda corretamente. Para quem anda direitinho, corretamente, o cabelo branco é um orgulho. Ele está dizendo aqui. Versículo 32. Vale mais ter paciência do que ser valente. É verdade, gente. É muito mais valioso a gente ter paciência do que querer ser valente, querer bancar o valente. É muito mais bonito.
é muito mais prazeroso, agrada mais a Deus. A paciência do que a gente querer ser, né? Querer sair esmurrando os outros, né? Não. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras, né? Uau! É melhor se controlar do que não se controlar, ainda que você ganhe muitas coisas, né? Ainda que você ganhe uma cidade inteira ao não se controlar. Mais vale você se controlar. Versículo 33. A sorte. Ah, é o último versículo, graças a Deus. Versículo 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda determinação. O que está querendo dizer aqui? Não existe sorte. Não existe sorte. Tudo é determinação de Deus. Não é sorte. É Deus. É isso. Não foi sorte, foi Deus. É isso. Amém. Gente, eu esqueci de falar o nome da música de hoje. Tem um aluno que ele gosta de ouvir a música, né? A música de hoje foi Valesca Maísa, Dia Após Dia, tá bom? Então, amém, gente. Que Deus abençoe, que Deus nos guarde, tá bom? Amém. Amanhã a gente vai ter aula, Provérbios 17, tá bom? Deus abençoe, bom descanso, uma boa noite a todos, tá bom? Um beijo, gente, e até amanhã, tá bom? Amém. Maria, Francisco, Cláudia, no Meet, eu vou perguntar se vocês têm alguma dúvida, enquanto isso eu vou desconectar aqui, Facebook, Instagram.